Olá, eu sou a Nara Cofara Ferreira, aluna da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, ligante da Liga Acadêmica de Medicina Intensiva, e hoje vamos continuar com o nosso projeto Intensivo em Foco. No segundo episódio, vamos falar sobre o protocolo SPIKES. E o protocolo SPIKES ele possui diretrizes para os profissionais de saúde, especialmente os médicos, já que eles presenciam constantemente esse agravo de doença, complicações clínicas e mortes, a notificarem notícias difíceis. E o que seriam essas notícias difíceis? A notícia difícil se caracteriza por toda e qualquer mensagem notificada ao paciente ou seus familiares que provoque impacto na perspectiva de futuro, em um sentido negativo. A prática de expor abertamente diagnósticos e prognósticos não apenas torna a comunicação entre médico e paciente mais clara, como também fortalece o laço dessa relação. Nesse sentido, o despreparo médico frente a situações negativas alimenta inseguranças e ansiedades, as quais podem interferir de maneira direta na relação médico-paciente. Portanto, essa missão de comunicar deve envolver um conjunto de habilidades, verbais e não verbais, capazes de responder a essas reações dos pacientes e familiares. Vamos começar falando sobre o acrônimo SPIKES. O S significa Setting Up, que é ambientação, o preparo para o encontro. Nessa etapa, a gente realiza um ensaio mental, e ele consiste em revisar o plano de transmissão da notícia, que será repassado ao paciente e o preparo médico para responder às possíveis reações emocionais e perguntas difíceis. O ambiente que vai ser realizada essa notícia deve oferecer privacidade e condições favoráveis a uma discussão focada e sem interrupções, e deve permitir que o paciente inclua a participação de uma ou duas pessoas que ele considera importante para o momento. Recomenda-se também que o médico se sente e faça o possível para não ter barreiras físicas entre ele e o paciente e familiares, porque assim, com atitudes reconfortantes, preparam mais o acolhimento do paciente e colaboram para o fortalecimento desse vínculo. A letra P é Perception, percepção. Antes de iniciar a transmissão da má notícia, o profissional deve verificar o quanto o paciente sabe acerca dessa gravidade da sua situação médica e como ele a entende. Dessa forma, será possível identificar lacunas existentes entre as expectativas e a realidade, e a partir delas, adequar as informações conforme a compreensão do paciente. Então, é necessário o uso de perguntas abertas, como, por exemplo, quais informações você recebeu a respeito do seu quadro clínico até agora? Sobre esse exame que você fez, você sabe o motivo que ele foi solicitado? O que você espera do resultado dele? A partir disso, as desinformações poderão ser retificadas e moldadas para que se anuncie essa notícia difícil. A letra I, Invitation, convite à participação. Embora a maioria dos pacientes demonstre o desejo de saber plenamente sobre o seu diagnóstico e todos os detalhes pertinentes a ele, outros já não querem. Assim, a gente dá o direito ao paciente familiar de escolher se eles pretendem ou não receber essa situação médica por completo. Caso o paciente opte por não conhecer os detalhes, o ideal é que o médico se coloque à disposição para um esclarecimento futuro. E a letra K, que é o Knowledge, conhecimento. Essa fase inicia com o preparo do paciente anunciando as más notícias que serão reveladas. É necessário introduzir o assunto aos poucos e verificar periodicamente o entendimento do receptor, pois isso vai ajudar no procedimento da má notícia e na redução desses impactos emocionais. Nesse momento, é bom evitar a linguagem técnica e científica, tornando essencial o emprego de termos que se aproximam das expressões usadas pelo paciente e seus familiares, para que eles entendam claramente a notícia. Não restem dúvidas nem eufemismo na situação. À medida que as reações e emoções surgirem, a gente deve reconhecê-las e respondê-las. Daí, chegamos à letra E, Emotions, que é emoções. As reações emocionais do paciente podem ser muito diversas, e a resposta a esses comportamentos é uma das maiores entraves na comunicação e mais notícias. O método mais útil da transmissão é chamada resposta empática, que desenvolve uma conduta afetiva através de 3 subetapas. A primeira, que é a necessidade de ouvir e identificar a emoção experimentada pelo paciente. Quando houverem dúvidas acerca da emoção, deve estabelecer perguntas exploratórias. O que você está sentindo? Como é que está passando? A segunda subetapa é a ligação entre a emoção e o motivo que desencadeou essa emoção, o qual provavelmente, após a notícia, o motivo vai ser a notícia difícil. Caso haja uma dúvida, uma possível relação não seja conclusiva, você pode fazer perguntas abertas ao próprio paciente para saber exatamente o que ele está sentindo. E o terceiro, que é depois de um tempo, você dá um tempo para a pessoa expressar suas emoções, extravasar os sentimentos, o profissional deve demonstrar que foi sensibilizado
por esse paciente pelo o que ele está passando. Um exemplo que a gente pode incluir é frases como: eu entendo que essa não é a notícia que você desejava receber e eu gostaria que desse uma notícia melhor. Se a emoção demorar a ser contida pelo paciente, o médico pode prosseguir, oferecendo mais respostas afetivas até o paciente se tranquilizar. Caso a emoção não amenize, isso cria uma barreira para o tratamento de outras questões. Então é adequado e terapêutico que os sentimentos apresentados sejam respondidos de forma empática e que as respostas demonstrem o lado humanizado da questão médica. E chegamos ao último passo, o S, Strategy and Summary, que é a estratégia e resumo. Nessa etapa, o profissional aborda um plano de tratamento ou cuidado paliativo, após realizar um resumo de tudo que foi comunicado ao paciente, permitindo que nesse ponto se exponha as dúvidas e garanta o conhecimento bem claro da situação a respeito de qualquer notícia que foi transmitida, e analisar o nível de compreensão do paciente acerca do que foi discutido. É importante evitar problemas relacionados à lesão do tratamento. O ato de compartilhar deveres com o paciente e envolvê-lo em toda a decisão que está sendo tomada, o tratamento é muito importante e ajuda na adesão. Além disso, a gente precisa questionar para o paciente se o momento que ele está é a melhor ocasião para tratar desse assunto. Porque muitas vezes a notícia difícil desestabiliza e eles preferem conversar isso no atendimento futuro. O protocolo poderá ser realizado como um plano claro das próximas decisões e das obrigações que ambos cumprirão ao executá-las. Então, gente, esse episódio acabou por aqui. Espero você no próximo.